e a repercussão em Brasília. José Maria Trindade, salve Zé Maria. É isso, muito bom dia a todos. É aquela velha história, né? L'État, c'est moi. Eu sou o Estado, mas esse inquérito está provocando reações aqui em todas as áreas, inclusive na área do judiciário. Juízes me lembram aqui, quem é que vai denunciar depois do final desse inquérito? E quem vai julgar os indicados, né? Porque não pode ser o Supremo, essas pessoas não têm foro privilegiado. Então, cria uma confusão jurídica muito grande. E essa confusão chega ao ponto de estar acontecendo, neste momento, uma operação secreta da Polícia Federal. São 8 mandados de busca e apreensão em 3 unidades da Federação, São Paulo, Goiás e aqui no Distrito Federal. Ela só foi revelada porque o general Paulo Chagas, que foi candidato ao governo do Distrito Federal aqui, disse no Twitter dele de que ele foi alvo de uma visita, e ele diz que lamenta não estar aqui em Brasília para receber de forma muito honrada essa visita da Polícia Federal, por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Então, esta operação realizada hoje está em sigilo, porque se trata de um processo sigiloso no Supremo Tribunal Federal, que foi instaurado pelo presidente, o ministro Dias Toffoli, que proclamou o ministro Alexandre de Moraes como o relator deste inquérito. Olha, Tiago, é realmente uma situação diferente de acompanhar uma operação secreta da Polícia Federal, de um inquérito sigiloso no Supremo, que ninguém sabe exatamente onde é que vai dar. Esse processo aí de censura está exatamente dentro deste inquérito. Do outro lado, da Praça dos Três Poderes, houve ali o que falamos ontem no Jornal da Manhã, né? O que aconteceu foi a estranha união do PT e dos partidos de oposição com o Centrão na derrota do PSL. E aí foi fácil. Passou na frente esta emenda à Constituição do orçamento impositivo e ficou para depois a reforma da Previdência. Há a indicação clara e o líder do governo, o deputado Vitor Hugo, confirma que a votação da reforma da Previdência na CCJ deve ficar mesmo para outra semana. Professor Vila. Mas aí, em relação à primeira questão, como você destacou, né, Zé, acho que são duas coisas. Uma é o inquérito do STF, aquele que estava à procura, investigando os que estavam fazendo acusações nas redes sociais ao STF, atacando, xingando, propondo o fechamento do STF e tal. Que foi já o inquérito que foi aberto há algumas semanas, que tem todas essas questões jurídicas que você destacou corretamente e tal. Como é que eles não têm foro privilegiado, portanto, quem é que vai fazer a denúncia, onde serão julgados, etc. E outra questão é a censura ao site antagonista e à revista Cruzoé, né? Que é uma outra questão, quer dizer, que é distinta em relação àquele inquérito que já tinha sido constituído há semanas com todos esses problemas legais. Se o inquérito tinha problemas legais, também tem a censura ao site, né? E à revista. Então, é uma confusão jurídica. É incrível como é que o Supremo Tribunal Federal vai se meter numa questão como essa, num momento de tensão política como o país vive, né? E desqualificando ainda mais a instituição, né? E tudo indica que se isso for a plenário, por alguma razão, essas questões forem a plenário, é provável que a maioria do plenário se posicione contra o presidente da Suprema Corte, né? Aí vai criar uma situação mais desconfortável ainda, né? Pelo menos 3 ministros já vieram a público questionar, primeiro, a proclamação, já que essa palavra agora virou moda, não é uma autoproclamação pelo menos, mas a proclamação de um relator. Não foi nem uma escolha pelo processo eletrônico, como é natural, como é de costume, né? E, por outro lado, esses 3 ministros consideram que o Supremo não teria esta autonomia para levar em frente o inquérito e um provável processo. O que poderia acontecer, os trâmites normais, né? Os representantes do Supremo pedirem nas instâncias competentes o pedido de investigação. O Zé Maria, só para fechar, o senador Randolph também posta aqui dizendo o seguinte, que a rede vai apresentar um pedido de liminar dirigido ao ministro Luiz Edson Fachin para cassar essa decisão, e mais cedo, num outro tweet, ele diz o seguinte, já também fazendo referências ao AI-5, professor:
Toffoli e Alexandre de Moraes fabricaram para si um AI-5. Falou mal deles, dançou. Não é possível que, em plena democracia, 2 juízes se comportem assim, aterrorizando a cidadania, transformando as togas negras em capuzes de carrascos da sociedade, professor. É só lembrar que o ato adicional número 5 foi imposto no dia 13 de dezembro de 68 e vigorou até 31 de dezembro de 78, quando parte dele, as chamadas, então, salvaguardas de Estado, foram incorporadas à Constituição, que tinha sido profundamente modificada pela Emenda Constitucional número 1 de 1969. Então, o AI-5 vigorou durante 10 anos, dava todos os poderes absolutos ao presidente, de cassação de mandatos parlamentares, tudo. Não há ato mais autoritário da história brasileira do que o ato institucional número 5, e que também perseguiu e muitos jornalistas e a imprensa livre durante esse período. Eu lembrei de passagem rapidamente no jornal que um dos primeiros atingidos é o jornal O Estado de São Paulo, que começa a censura, né, após o ato institucional número 5, que vai até 1975, janeiro, quando o jornal completou 100 anos, 95, como fazia questão de dizer 95 de vida independente. E por que 95 de vida independente? Porque durante 5 anos do Estado Novo, o jornal foi tomado pelo governo federal, tal, né? E o Jornal da Tarde, revistas semanais, os jornais da época chamados da imprensa independente. Então você tem todo um processo, além de censuras a livros, peças de teatro. A Veja foi censurada há muitos anos, né? Então, há peças de teatro, filmes, né? Tudo, né? Então, é voltar a um período que nós até lembramos aqui informalmente conversando, havia um certificado de censura no cinema ou na televisão quando passava qualquer coisa. A Dona Solange ficou muito conhecida, né? Parecia a Dona Solange autorizando. Até novela, a primeira versão do Roque Santeiro foi proibida antes de ir ao ar, tal. Então, é um momento muito triste da história brasileira e que agora, infelizmente, o ministro Alexandre de Moraes está recolocando como se fosse normal. Porém, aí que é uma contraposição. Aquilo era feito com base numa legislação autoritária. Não é mais possível fazer isso com base na Constituição de 1988. Isso está claro nos artigos 5º e no artigo 220. Bom, o Zé Maria volta ao longo da programação. Até mais tarde, Zé. É isso, obrigado. Olha, esse pessoal aí age como se fosse o centrão do Supremo. É isso, bom dia.